Livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 1 em diante. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés encobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça durante um momento. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra. A Tua palavra por si própria, ela é suficiente. A Tua palavra é aquilo que pode dividir alma e espírito. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante dela. Que seja ela falando aos nossos corações, que não sejam palavras do pregador, que não sejam as palavras do pastor, não, sejam as palavras do bom pastor, que é Jesus Cristo. Senhor, que a Tua voz venha ecoar dentro dos nossos corações, e que ela seja sem rodeios e direta, cirúrgica, para dividir aquilo que tem que ser retirado do nosso interior. É isso que nós pedimos, já Te damos toda honra, toda glória e todo louvor, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Um Ciclo Novo, ou Um Novo Ciclo. Eu quero pedir sua permissão para te introduzir ao livro de Êxodo primeiramente. Meus irmãos, a vida de Moisés é muito bem subdividida em 3 períodos de 40 anos, bem distintos uns dos outros. Os primeiros 40 anos, Moisés ele passa como alguém que está na corte do faraó, como um estudante egípcio, como se fosse o próprio neto do faraó. Na segunda sessão, quando Moisés está de 40 a 80 anos, ele passa a sua vida como um simples pastor na terra de Midian. E os últimos 40 anos de Moisés, a última parte, é quando ele se torna um rei em Jesurum, quando ele está com o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 33, e ele começa a reinar como se fosse um rei de fato sobre o povo de Israel. Aqui nós estamos, nesse texto, no segundo ciclo da vida de Moisés. O que havia acontecido, você sabe muito bem o nascimento de Moisés. Ele nasceu num período onde os meninos hebreus deveriam ser mortos, mas Deus de maneira sobrenatural preserva Moisés, porque ele seria um instrumento sobre o qual Deus livraria o povo de dentro do Egito. Mas acontece que quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele decide visitar os seus irmãos hebreus. Ele vê que o trabalho deles era pesado e muito pesado. Ele vê um egípcio que estava espancando um hebreu. Moisés olha de um lado, olha do outro, não vê ninguém e fala: olha, eu vou assassinar esse egípcio. E ele faz isso, ele mata aquele egípcio. E caso você não saiba, na realidade era o próprio Deus usando Moisés para tentar libertar o povo de Israel antecipadamente. Estevão deixa isso muito claro em Atos capítulo 7. Quando ele diz que os irmãos hebreus não entenderam que Moisés estava sendo usado por Deus naquele momento. Mas no dia seguinte, Moisés vai de novo visitar seus irmãos hebreus.
Ele vê dois hebreus brigando e aquela cena não fazia sentido nenhum. Os hebreus eram escravos dos egípcios e não bastava serem espancados pelos egípcios, estavam brigando entre si. Moisés vira e fala: olha, por que vocês estão brigando? O hebreu vira para ele e fala assim: Moisés, você está querendo me matar assim como você matou aquele egípcio? Você está achando que você é quem, Moisés? Você é o bambambam? Bam, bam? Eu já estou sabendo da notícia. Moisés percebe que, como não tinha rede social naquela época, a fofoca de boca a boca já tinha saído pelo Egito. Ele já estava sendo condenado como um assassino. Moisés então ele fala: olha, eu preciso fugir do Egito. Ele foge para a terra de Midian. Ali ele foge do decreto do faraó, que decretava que Moisés deveria morrer. E Moisés está ali, num texto complicado. Ele está à beira de um poço, meio perdido, meio desnorteado, no meio do deserto, pensando: então, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu perdi tudo aquilo que eu construí no Egito, eu perdi a descendência que eu tinha da família real, por ter sido adotado pela filha do faraó, eu perdi os meus estudos, eu perdi tudo. Sentado naquele poço, Moisés avista algumas mulheres chegando. Elas eram pastoras, tinham alguns rebanhos de ovelhas, e elas queriam dar água para as ovelhas, mas Moisés vê também que tinha alguns homens que estavam expulsando essas mulheres. Moisés, ele já chega, já peita aqueles homens, e ele começa a defender aquelas mulheres. Ele expulsa esses homens, e depois a notícia corre de novo. Essas mulheres voltam para casa, no meio do deserto de Midian, para o seu pai chamado Jetro, ou Reuel. E falou assim: pai, um homem no meio do deserto salvou a gente hoje. Jetro fala assim: olha, como que vocês deixaram esse cara perdido no meio do deserto? Chama ele para ter um momento aqui em casa. Elas voltam, chamam Moisés, e mal sabia Moisés que estava começando um novo ciclo na vida dele. 40 anos se passaram no Egito. Ali Moisés fica na casa de Jetro, e Jetro acaba se tornando o seu sogro. Moisés se casa com a filha de Jetro, e ele se torna o pastor de ovelhas de Jetro. E ali nesse texto, aonde nós estamos, tem exatos 40 anos que Moisés está vivendo no anonimato. Ninguém sabe quem é Moisés. Ele saiu de uma posição que ele era visível, era alguém que todo mundo via, tinha uma notoriedade. Agora ele passa 40 anos como alguém esquecido, como um pastor de ovelhas desprezível no meio de um deserto. Mas irmãos, sabe qual que é a realidade? É que não era o fim da vida de Moisés, é que agora era só o começo de mais uma nova estação. Tinha um novo ciclo para poder acontecer. E aqui nesse texto, é justamente, eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma virada de chave na vida de Moisés novamente. Ele sai de um período de crise no Egito, chega no deserto de Midian, fica 40 anos no anonimato, mas aqui acontece algo fenomenal. No meio do deserto, Moisés encontra Deus. Irmãos, quando a gente encontra Deus no deserto, é inevitável que um novo ciclo, uma nova estação na nossa vida não comece, porque Deus é suficiente para transformar qualquer deserto da nossa vida num paraíso. E Moisés se encontra com Deus nesse texto, e é um momento de transição. Ao mesmo tempo que ele está saindo de 40 anos de deserto, Moisés vai sair para um momento de ser o líder de Israel. É uma estação de transição. Isso nos lembra muito, por exemplo, a estação da primavera. Eu não sei se você já reparou nisso, mas a gente tem o inverno, e entre o inverno e o verão nós temos a primavera, que é quando as folhas elas começam a novamente florescer. Aquilo que estava morto, você olhava para uma árvore toda seca, cheia de galhos, na primavera aquilo começa a ganhar vida de novo. Tem um sentimento de que algo novo está para surgir. Irmãos, é sobre esse algo novo que eu quero falar com você. Moisés está passando por uma estação em que algo novo na vida dele estava prestes a começar. Irmãos, a gente está aqui, eu quero te falar sobre quando algo novo na sua vida está para começar. Tem estação que a gente passa, que parece que tudo que nós fazemos dá errado. O que você bota a mão dá ruim, absolutamente tudo. Mas tem uma estação que parece que você acabou de sair de uma grande crise. Eu não sei o que você está passando, mas você acabou de sair de uma crise familiar,
você acabou de passar por um momento que você quebrou financeiramente, você acabou de passar por um momento de crise com Deus, e você está agora saindo. Parece que você saiu de uma caverna escura, saiu do inverno, e a vida está voltando a ter um pouco mais de sentido, e ao mesmo tempo tem muitas coisas novas, tem desafios novos, tem prazeres novos, tem medos novos. É um novo ciclo, é um novo momento que Deus tem preparado para você, porque Deus te encontrou no meio do deserto. É sobre esse momento que eu quero falar com você. Por isso, releia comigo o versículo de número 1, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Primeiro ponto: não menospreze os pequenos começos, porque eles te levam ao propósito. Irmãos, Moisés está há 40 anos no deserto, que ele conhecia muito bem. Mas um dia ele decide se aventurar para um lado do deserto que ele nunca tinha ido. Mal sabia Moisés que ao estar pastoreando e indo para aquele lado do deserto, ele tinha chegado a um monte de Deus, ele tinha chegado ao propósito de Deus de encontrá-lo naquele momento, e começaria um novo ciclo, uma nova estação. Irmão, isso tem que nos levar a um lugar de entendimento. Moisés, ele aprendeu muita coisa no Egito. Ele tinha conhecimento egípcio de como ser um rei. Moisés tinha conhecimento histórico para poder escrever os relatos que nós temos, por exemplo, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era um homem de uma alta classe, era um homem que tinha uma grande educação, tinha um grande potencial, mas ele está aqui se rebaixando a ser um miserável pastor de ovelhas. Mas sabe, Moisés, ele não está desgostoso com isso não. Moisés, ele entende que embora seja algo muito pequeno para alguém do calibre dele, ser um simples pastor de ovelha no deserto, porque o deserto é o lugar que ninguém te vê, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe nada, é o lugar do anonimato. Mesmo assim, Moisés está contente em estar fazendo um pequeno serviço, onde ninguém está vendo. Isso leva ele para o centro do propósito. Irmão, a gente tem que entender que se Deus te prometeu grandes coisas, não vai começar grande do nada não. Sabe, eu pego, por exemplo, eu quero citar isso daqui para poder exemplificar melhor aquilo que eu quero te dizer. Eu estou aqui hoje eu sou um dos pastores contratados aqui da Lagoinha Matriz, eu trabalho integralmente aqui. Mas sabe como é que tudo começou? Começou com eu aqui na igreja fazendo, sabe o quê? Aguando planta. Eu aguava planta quando precisava, eu dava uma faxina ali no hub, quando não estava fazendo nada, estava de boa, juntava a galera da célula, ia lá, está tudo certo. Aí, já cansei de fazer tanta faxina ali, que eu tive que tomar banho no hub. Não sei se você conhece o hub, mas é impossível tomar banho no hub, e não tinha uma toalha para poder secar. Sabe no que eu sequei? Num pano de chão. Irmão, está tudo certo, e glória a Deus, aleluia, está tudo bem. E hoje aqui, irmão, eu estou com o microfone na mão. Hoje eu sou um dos pastores contratados, mas irmão, o que eu quero te mostrar é que nada começa do nada. Deus sempre tinha me falado sobre isso daqui, mas não começa grande, irmão. Quem começa grande é monstro. O lugar seguro para você chegar no propósito de Deus da sua vida é começa por baixo. Vai onde ninguém está vendo. Faz o que ninguém quer fazer. Vai de pouquinho em pouquinho. E o nosso problema é que a gente fala assim, olha, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma revelação. E aí a gente já está assim, Senhor, por que não está acontecendo? Não, o Senhor fala essa grande coisa. E Deus está olhando para a gente falando assim, pois é, já era para estar acontecendo. Só que você quer começar o grande propósito, já cruzando a linha de chegada. Você não quer um passo de cada vez. Irmão, Deus te falou que você tem um ministério? Irmão, vai servir na igreja. Vai, isso sem motivação enganosa do coração. Não, irmão, está tudo bem. Eu nunca fiz nada aqui na igreja porque eu queria ser contratado da igreja. Não, foi natural, é uma consequência natural, irmão. Tem um ciclo novo de Deus na sua vida. Tem portas que serão abertas, tem promessas que serão cumpridas. Mas sabe como é que você pode começar isso? Seja grato com o que você já tem hoje. Porque a gente está querendo chegar no grande, não é nem grato pelo que tem hoje.
fica só, ai Deus, eu estou aqui cuidando de ovelha no deserto, e fica só reclamando. Você acha mesmo que Deus vai deixar então você pastorear o povo dele, ser líder do povo dele? Irmão, é nas pequenas coisas, é nos detalhes, é de pouquinho em pouquinho. Assim foi, por exemplo, com o rei Davi. Davi, ele foi ungido como rei de Israel num dia. Samuel foi lá, derramou o óleo. Sabe o que Davi estava fazendo outro dia? Chegou o pai de Davi, Jessé, e falou assim: Davi, vai lá na guerra entregar comida para os seus irmãos. Não diz o texto que Davi ficou assim: não pai, peraí, eu sou agora já o rei do exército. Você está chamando o rei do exército para poder entregar comida para os soldados do exército? Não, quem me viu passar na prova e não me ajudou, estou aqui, eu já sou o cara. Não, irmão, Davi vira e fala assim: não pai, pode deixar. O rei de Israel se submete a ser o entregador do iFood do exército de Israel. Irmão, você está entendendo que existe uma nova estação, só que o caminho mais seguro é começar por baixo? Moisés um dia, sem saber, estava dando um passo de cada vez, até que ele chegou no momento no deserto, que era o propósito de Deus na vida dele, irmão. E talvez nas suas orações está assim. A gente está assim: Senhor, eu estou que faço coisa, eu estou vindo aqui, eu tento isso aqui, não dá certo. Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu tento e nunca dá certo. Senhor, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu vou na igreja, e Deus está assim: não, meu filho, é que você não está entendendo. É que não vai surgir instantâneo, é de pouquinho em pouquinho. Não menospreze os pequenos começos. Não ache que Deus está te devendo nada, não, irmão. Deus não está te devendo nada. Deus te falou que vai fazer, descansa o coração. Se Ele falar assim: ó, você vai ali, você vai fazer um serviço de faxina, está tudo certo. Se Deus falar assim: olha, começa servindo, não ganhando nada, faz, irmão, está tudo bem. É aí que nasce um homem de Deus, porque é muito fácil chegar grande e falar: não, eu aceitei o chamado de Deus, eu aceitei o propósito de Deus. Não, irmão, o propósito de Deus é provado quando a gente permanece fiel a Deus, quando ninguém está vendo. É muito fácil a gente estar num lugar de destaque e falar assim: olha, Deus é real e Ele tem um propósito na minha vida, mas eu preciso te falar a hora que ninguém estava me vendo lá, eu estava me secando com pano de chão. Irmão, Deus tem um ciclo novo, mas você vai ter que saber administrar bem as oportunidades que Ele já tem te dado. Não é falta de oportunidades de Deus, é má administração das oportunidades que Deus já deu. Não é falta de Deus abrir portas, é falta de nós entrarmos nas portas que Ele já abriu. Mas irmãos, veja comigo, versículo 2, que diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Segundo ponto, num novo ciclo, Deus quer aumentar o fogo do Espírito, das promessas e da dependência. Aqui Moisés chega naquele monte, ele não sabia que estava no monte de Deus. O monte de Deus não é um lugar sagrado, místico, não. Era onde a presença de Deus estava. E ali aparece algo que chama a atenção daquele beduíno, pastor de ovelhas, Moisés. Alguém que já conhecia muito bem o deserto, vê uma cena inusitada. Vê uma sarça pegando fogo, estava em chamas. O texto dá a ideia de que havia como se fosse uma labareda de fogo consumindo aquela árvore, mas a árvore não se queimava. O fogo estava lá, ele era alimentado, mas não queimava a sarça. E Moisés para ver aquilo. E aquilo era o símbolo da presença do próprio Deus naquele lugar. E, irmãos, aqui, eu quero pegar com você nesse ponto 3 coisas que esse fogo representa para mim e para você, num novo ciclo que Deus está dando para mim e para você. O primeiro é que esse fogo é o fogo do Espírito. Irmãos, aquele fogo naquela sarça representava a essência do próprio Deus. O autor de Hebreus, ele vem dizer que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Irmãos, os inimigos de Deus, de acordo com as Escrituras, eles serão consumidos
pelo fogo do juízo de Deus. É o que João Batista, por exemplo, diz, que a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Só que o fogo nesse texto não é um fogo de juízo, não é um fogo de um Deus irado com aquela árvore, não. Aquele fogo era sinal do calor espiritual de Deus, porque Deus não é só fogo para os seus inimigos, Deus é um fogo que aquece os seus amigos. E aquele fogo na sarça representava o calor espiritual que Deus estava devolvendo, não só a Moisés, mas a toda a nação de Israel, por meio da libertação no Egito. E sempre que o Antigo Testamento, ele nos traz a ideia do fogo e de uma planta, aonde a presença de Deus está, se fala do fogo, da presença do Espírito Santo, e da planta como o povo de Deus. Basta, por exemplo, olharmos o Novo Testamento. Jesus vai dizer que nós somos a planta de Deus, nós somos a videira. Paulo vai comparar o fogo ao Espírito Santo, dizendo: não apagueis o fogo do Espírito. Quando Moisés vê aquela sarça, e era uma planta em chamas, era na verdade um símbolo do povo de Deus. E sabe o que estava acontecendo com o povo de Deus? Deus estava restaurando as chamas espirituais do coração do povo de Deus. Irmão, você quer saber quando Deus está te dando um momento novo na sua vida mesmo? É quando você para de só querer, eu quero só viver minha vida de boa, quero fazer nada, não tenho propósito, eu vou, faço isso, faço aquilo, eu não sei por que eu estou aqui, esse negócio de Deus, de igreja, é muito chato, ler a Bíblia, orar, ter experiência, não, deixa isso aí para pastor. Mas você quer saber quando uma pessoa está tendo uma estação nova, que é Deus que está dando? É quando a pessoa fala assim: irmão, eu quero parar de assistir Netflix e eu quero ir ler a Bíblia. Irmão, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero parar de assistir televisão e eu quero ir para a igreja buscar a Deus. Eu não sei que fogo é esse no meu coração, mas eu estou muito afim de passar o dia inteiro orando. Irmão, um momento novo na nossa vida, quando Deus está restaurando a gente numa primavera espiritual. Ele está tirando os galhos da nossa sequidão, da nossa frieza, dessa mornidão que você já se acostumou com ela. É quando nós voltamos a ter um fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração. A visão de um novo ciclo, um novo momento que Moisés tem, é justamente o povo de Deus estando em chamas de novo. Irmão, deixa eu te perguntar, há quanto tempo você não vive o novo de Deus? Há quanto tempo você não sabe o que é ter o seu coração em chamas por Deus? Porque isso mostra que às vezes não é falta de Deus trazer um tempo novo na sua vida, é falta de você querer buscar Ele, e Ele ser essa nova estação para você. Irmãos, é nesse momento que a gente vê que nós estamos num cristianismo tão automático, a gente já se acostumou com Deus. É tão fácil falar de Deus e não se emocionar, é tão fácil viver a vida cristã. Lá o dia inteiro você resolve tudo. Você resolve o que você tem que resolver da sua família, da sua conta bancária, você resolve seus problemas de tudo. Você só não resolve a frieza do seu coração. Irmão, você quer um novo tempo na sua vida? Tudo isso é muito bom, você tem que resolver mesmo. Mas sabe, você pode ter o carro mais luxuoso do mundo, você pode ter a família mais perfeita do mundo, se você não tem o fogo do Espírito Santo, você é só alguém que está frio e seco no meio do deserto dessa vida. Mas se você tiver o fogo do Espírito Santo, irmão, você pode estar sem dinheiro, você pode estar cheio de problema, você está vivendo com um sorriso de um canto da boca até o outro, porque é uma estação maravilhosa, quando Deus é tudo o que você tem e o que você precisa. Quando o Espírito Santo é o fogo que aquece a sua alma. O problema é que nós criamos geralmente muito fogo estranho para aquecer nossa alma. A gente cria um monte de fogueira vazia que não dá para aquecer a nossa alma de verdade. É isso que são, por exemplo, os nossos vícios, os nossos pecados. É só uma tentativa humana de preencher um vazio, uma frieza da alma. É só o Espírito Santo que pode devolver o sentido da nossa vida. Mas esse fogo, ele também representa o fogo das promessas de Deus. Deus, ele em Gênesis capítulo 15, versículo 17, ele chama Abraão e ele diz com Abraão sobre o momento em que Deus viria para tirar o povo do Egito. E Deus aparece a Abraão como uma tocha. Mas aqui, Moisés está vendo esse mesmo fogo
Só que esse fogo ele tinha aumentado. Abraão viu uma tocha e Deus disse a Abraão: olha, eu virei em resgate do seu povo depois de 400 anos. Mas agora Moisés está vendo uma sarça em chamas. A chama tinha se aumentado. Deus estava fazendo uma representação de que a promessa que ele fez a Abraão, agora ele estava relembrando Moisés e o seu povo, de que Deus vai cumprir a promessa que ele falou. Irmão, quando nós estamos vivendo um novo momento em Deus, sabe o que acontece? Deus ele começa a nos relembrar de promessas que ele já fez para a gente no passado. É como se aquilo que antes, a promessa que ele te falou, era só uma tocha, era só um fogo, quase uma faísca, bem baixo, bem fraco, difícil de ser enxergado. Mas Deus vem e fala de novo: ei, eu vou fazer. E aparece agora não uma tocha, mas uma árvore inteira pegando fogo, irmão. Quanto mais você buscar a Deus, mais os fogos da promessa de Deus, eles vão ser relembrados a você. E quando Deus te relembrar, irmão, é porque está muito mais perto de acontecer do que você imagina. Quando Deus repete a mesma coisa 2 vezes, é porque está chegando a hora. Irmão, o novo momento com Deus, o novo ciclo, é quando Deus repete aquilo que Ele falou no passado, porque Ele quer que a gente acredite que muito em breve Ele está para cumprir as promessas que Ele disse lá atrás. Mas o terceiro momento, esse fogo, é o fogo da dependência. Aqui é muito interessante o que está acontecendo nesse texto, porque a sarça ela também é uma representação do próprio Moisés com Deus. Essa palavra hebraica aqui, sarça, fala de uma árvore muito, muito comum. Se refere a um arbusto pequeno com espinhos. Não era uma árvore gigantesca. Não eram cedros altos, fortes e bonitos. Não, era um arbusto com espinhos. É uma árvore comum, incapaz, frágil, mas essa árvore ela estava com o fogo de Deus, ela estava com a presença de Deus, e ela não se queimava. No restante do texto, se você correr o olho, eu não vou ler aqui, você não precisa ler, mas do versículo 11 em diante, até o versículo 14, Moisés vem com um questionamento a Deus. Deus diz: ó Moisés, eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Moisés vira e fala: Senhor, quem sou eu para libertar o povo de Israel? Eu não tenho capacidade. Moisés chega a dizer mais na frente: olha, eu sou pesado de língua. Moisés está admitindo que ele é alguém baixo, incapaz e frágil. E Deus vira para Moisés e fala assim: não Moisés, eu vou estar com você. Eu sou, está te enviando. Irmão, sabe o que Deus está comunicando com Moisés? É mais ou menos assim: Moisés, está vendo essa sarça? É impressionante, né? Algo tão frágil, algo tão fraco, algo tão pequeno, e o eu sou está nela. E você está me perguntando, Moisés, quem sou eu para ir libertar o povo? Moisés, você não é ninguém mesmo não, mas é o eu sou que está te enviando. Você tem dependência total em mim. Não é na sua força que você vai vencer, é na presença do eu sou que está te enviando. Moisés se reconhece como aquela sarça, pequeno, incapaz, sem nenhum tipo de habilidade, mas é a presença do próprio Deus que ia fazer com que ele não se consumisse, ele fosse capaz de realizar a missão. Irmão, Deus está nos levando a um lugar da gente entender que a gente não consegue viver nosso dia sem Ele. Não dá para ir trabalhar todo dia e resolver um monte de problema, de pepino, de BO que a gente resolve. Não dá para aguentar aquelas pessoas bem insuportáveis talvez do seu trabalho. Não dá para aguentar um monte de gente que às vezes pisa no nosso pé mesmo. E a gente tem que conviver com gente que a gente fala assim: meu Deus do céu, só Jesus na causa. A gente tem que resolver um monte de problema, é a crise uma atrás da outra. Não dá para resolver se não for na dependência do grande eu sou. E quando nós entendemos o fogo de Deus, é como se esses 3 sentidos do fogo, eles se completassem um ao outro. À mesma medida que nós começamos a queimar pela presença do Espírito Santo, Ele nos relembra das suas promessas. E quando nos relembramos das suas promessas, nós nos colocamos no lugar de dependência, de falar: Senhor, eu não sou capaz de fazer nada hoje mesmo não. Eu não sei, não era nem para eu estar vivo. É tudo para a tua glória, Senhor. Eu não sei como eu vou aguentar hoje, mas eu sei de uma coisa: o grande eu sou está me enviando. Irmão, é aí que começa um novo ciclo.
É quando a gente para de tentar fazer as coisas na força do nosso braço. Você não está cansado, não? Você não está cansado de achar que você dá conta de tudo? Irmão, você não dá, você está pifando. Já pifou já tem muito tempo. Você está se arrastando na vida. Mas se a gente entrega o controle para Deus e fala: grande eu sou, pode tomar conta da minha sarça ardente. Aí, meu irmão, você não vai se consumir. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, eles não se fadigam. Porque Deus é o Deus que está renovando as nossas forças. Mas veja o versículo 3 em diante, que diz assim: que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Terceiro ponto, nessa estação é essencial não correr os olhos em Deus, mas vê-lo de perto. Moisés vê a sarça. Ele vê um arbusto que se queimava, mas ele não destruía o arbusto. Sabe o que Moisés podia ter feito? Ele podia ter visto aquilo lá e falar: não, muito legal. Deixa eu continuar aqui pastoreando as ovelhas. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele podia simplesmente ter ido embora. Só que ele vê aquilo e ele se impressiona. Que impressionante. Aí ele tem uma atitude de não ser só alguém impressionado com Deus, mas ser alguém aproximado de Deus. E ele decide se aproximar da sarça para ver o que estava acontecendo. Irmão, você tem noção de que nós não estaremos falando de Moisés aqui se ele não tivesse simplesmente se aproximado para ver Deus de perto? Nós não estaremos falando do Moisés que realizou as 10 pragas no Egito. Nós não estaremos falando sobre Moisés que abriu o Mar Vermelho. Nós não estaremos falando sobre aquele que foi o libertador de Israel. Nós não estaremos falando sobre o líder nos 40 anos do deserto. Nós não estaremos falando. E sabe qual que é a realidade? A gente tem coragem de viver a nossa vida sem se aproximar de Deus. E nisso, irmão, a gente está perdendo muita coisa. Tem muita coisa na sua vida que depende de só uma atitude sua: ver Deus de perto. Irmão, a sua família depende de você ver Deus de perto. A sua saúde mental depende de uma coisa: você ver Deus de perto. Essa nova estação, se você vai aguentar ou não esse novo tempo, depende de uma coisa: se você vai ver Deus de perto. Irmão, é muito fácil a gente estar aqui e a gente se acostumar a correr os olhos nele. É muito fácil a gente se acostumar a viver a vida cristã sem buscar. É muito fácil, mas Deus está chamando eu e você para ter um lugar de contemplar Ele. Irmão, tudo na nossa vida se resume em uma coisa: ver Jesus. O autor de Hebreus vai dizer: ei, tem os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão, tem coisa na sua vida que só não está indo para frente porque você não está num lugar de intimidade que Deus queria que você estivesse ainda. Que a gente ainda está num cristianismo muito morno, muito raso. A gente não está preparado para o próximo. Moisés só esteve apto para libertar o povo quando ele foi: eu preciso investigar Deus de perto. Meus irmãos, o nosso último ponto, veja comigo o versículo 5 até o versículo 6, que diz o seguinte: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quarto e último ponto: Deus quer nos devolver o temor da presença para nos levar a um novo nível. Irmãos, se tem algo que a nossa estação nova que você está vivendo, talvez você está num emprego novo, você está num momento novo, mas eu não sei se você percebeu, mas durante todo o sermão, aquilo que eu estou tentando te alertar é que sim, existem oportunidades de Deus para você, mas tem algo que é primordial quando estamos numa fase de transição: é a nossa vida espiritual. Porque se você se perde no momento de transição, você se perde geralmente para todo sempre. E aqui eu chego no quarto e último ponto.
na vida espiritual de Moisés, Deus ensina ele a ter temor na presença dele. E o temor é algo que nós precisamos resgatar na nossa vida como cristãos. Porque, irmãos, Moisés chega na Terra Santa e não era o Monte Horebe mais santo que qualquer outro monte. Só era santo porque estava ali a presença de um Deus santo. E aonde a presença de um Deus santo está, se torna Terra Santa. E a Bíblia nos apresenta não um monte místico aonde Deus está agora, mas apresenta eu e você como terra do Espírito Santo de Deus. Irmão, se nós somos a terra do Espírito Santo de Deus, aonde a presença está, irmão, aonde nós perdemos o nosso temor cristão, com a presença que nós carregamos dentro de mim e de você. Ali Moisés chega e Deus diz: Moisés, tire as sandálias. Era um sinal de reverência e respeito, porque ali estava Deus. Deus se apresenta a Moisés: eu não sou qualquer um, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés aprende muito bem a lição. Ele estava bem pertinho de Deus, mas ele cobre o rosto para não ver Deus face a face, porque ele teve medo. Essa palavra medo não é um medo exacerbado, não é um medo que é algo prejudicial, mas é uma santa reverência, é um respeito profundo. Irmão, isso nós precisamos resgatar de novo. Sabe por quê? Não tem nada pior do que um cristão que se acostumou com Deus. Deus estava ensinando assim: Moisés, pode se aproximar, mas eu não estou aqui para satisfazer sua curiosidade pessoal não, de você ver e falar: o rosto de Deus é assim, assim, assado, agora eu satisfiz minha curiosidade. Não, Moisés, Deus não é para satisfazer sua curiosidade. Deus é justamente um Deus pessoal, mas que existe um temor na presença dele. Irmãos, quando nós entendemos isso, a gente não pode se acostumar com o sobrenatural. Deus estava mostrando a Moisés para não se acostumar com aquele momento. E não tem nada mais perigoso do que eu e você se acostumar a ter o Espírito Santo dentro de nós e não orar. Ter o Espírito Santo e a gente não tem mais temor e vive no mesmo pecado, vive no mesmo erro. E a gente não tem nem mais aquele aperto no peito. Nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso, que falou com Moisés dentro de nós, mas não damos mais valor a isso. E sabe o que é o temor na Bíblia? O temor na Bíblia não é um medo paralisante, mas é aquilo que nos aproxima de Deus. O temor, ele é algo que tem uma ilustração fantástica. Eu não sei, eu não sou pai, mas você que talvez já foi pai, você vai saber falar muito melhor do que eu. Quando um filho nasce, todo mundo conta algo. Pega o neném recém-nascido no colo, vai lá e vê ele e fala: meu Deus, é agora, eu tenho que botar ele para tomar banho. E todo mundo fica assim: ai meu Deus, é para o bem dele, mas eu preciso dar banho nele, mas ele vai chorar, tadinho dele, não sei o quê. E você tem esse medo, sendo que é para o bem do bebê. Mas por que você tem esse medo? É porque é um medo bom, que você tem de ferir aquilo que você ama. Irmão, é isso que nós precisamos resgatar com Deus. Aonde está o nosso medo bom com o Deus que nós amamos? Porque nós temos medo de ferir a palavra dele, nós temos medo de viver o pecado, nós temos medo de nos afastar da presença dele. Aonde está esse respeito profundo, esse temor em amor que nós tínhamos e que a gente não tem mais? Aonde está essa vida cristã que nós perdemos o pudor de quando tínhamos antes? Irmãos, e o temor na Bíblia, ele é um sinal de que Deus estava chegando. Irmão, tem uma nova estação na sua vida, e é a presença do próprio Deus completa chegando para você. Mas você vai ter que se desacostumar com o sobrenatural. Você vai ter que voltar a ter temor e reverência diante de Deus, em amor, porque na Bíblia sempre que havia esse temor, era um sinal de que Deus estava chegando. Quando Deus desce em Horebe, no Sinai, e ele desce no topo, diz que os israelitas foram tomados de temor. Isaías capítulo 6, no chamado do profeta Isaías, ele vê Deus assentado no trono e Isaías grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Isaías se depara com um Deus santo, ele é pecador e ele é tomado de temor nisso.
Também Ezequiel, ele vê a visão de Deus assentado no trono, e ele cai no chão como um morto, diante da presença do próprio Deus. Em Mateus 17, quando Jesus se transfigura ali no monte, os discípulos são tomados de temor, quando vem o Filho de Deus envolto em raios e relâmpagos. Também, mais à frente na Escritura, em Atos 2, quando ocorre o avivamento em Pentecostes, a multidão foi tomada de temor, tamanhos milagres que aconteciam. Em Atos 9, quando Saulo se converte, ele cai no chão como alguém que está extasiado diante da presença de Deus. Mais à frente, Atos 19, o avivamento na cidade de Éfeso, a cidade inteira é tomada de temor, tamanho o avivamento que aconteceu ali. Em Apocalipse 1, no final da revelação das Escrituras, João cai aos pés do Cristo ressurreto, tamanho o temor da presença de Deus. Irmãos, e qual o cristianismo que a gente tem vivido? Que nós vivemos tudo, menos o que esses homens de Deus viveram. Onde está esse respeito? E sabe, e o que eu já quero caminhar para a nossa conclusão. Esse mesmo Moisés, que tampa o rosto para não ver a face de Deus, sabe o que acontece com ele depois? Ele é o primeiro a conversar com Deus face a face. Deus quer te levar para um novo nível espiritual, mas vai precisar de temor. Você quer ver a face de Deus? Pois é, primeiro aprenda a ter temor de ver a face de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz claramente quem é esse eu sou. Essa sarça, ela era uma explicação do próprio Deus. Moisés viu uma sarça queimando e não se consumia, não fazia sentido. Na hora que ele se aproxima, Deus diz: Moisés, eu sou. O que Deus estava dizendo é: Moisés, assim como você não entende uma árvore em chamas não se queimar, você não pode entender quem eu sou. Irmãos, mas tem uma pessoa que nós podemos dizer com certeza que é o eu sou. É Jesus Cristo. Em João capítulo 8, 58 ele diz: antes de Abraão existir, eu sou. E Ele quer te dar uma nova vida nessa tarde. Ele quer tirar esse deserto da sua vida. Ele quer te dar um calor espiritual. Ele quer aquecer as chamas do seu coração. Ele quer te tirar desse lugar de passividade diante dos problemas. E Ele quer falar: agora eu sou, está com você. E você não vai se consumir. Você não vai parar. Você não vai tirar a sua vida. Você não vai desistir. Porque eu estou com você. E se eu estou com você, todas as coisas se fizeram novas, e eu te sustento.